Estamos de volta com Sem Limite, hoje batendo um papo com o Dr. Mário Jorge, neurologista. A gente está falando sobre o mal de Alzheimer. Afinal de contas, qualquer pessoa pode ter esse mal que começa aí com um simples esquecimento e pode piorar muito a qualidade de vida do paciente. Dr. Mário, antes de mostrar o cérebro, de uma pessoa acometida aí pelo mal de Alzheimer, a gente vai ver a diferença entre um cérebro comum e esse cérebro adoecido. O senhor falou do esquecimento, que é um dos primeiros sintomas. Depois do esquecimento, vem o quê? A pessoa pode perder fala, movimentos, como é que é? A doença de Alzheimer, Solange, ela se caracteriza por uma instalação insidiosa. Ela é lenta, ela não é uma doença que vem de repente. Então a pessoa vai perdendo funções gradativamente, aos poucos. Primeiro é a memória. Depois começa a ter dificuldade visoespacial, tem dificuldade de se orientar no espaço. Aí começa a sair de carro, bate, o portão começa a ficar estreito, você esbarra o carro, começa a ter dificuldade de se orientar no caminho, vai para algum lugar e não sabe se vira direita, esquerda, vai perdendo as estratégias, as funções executivas, por exemplo, a estratégia de resolver um problema, de fazer um caminho, e a doença vai progredindo, memória, alteração visoespacial, estratégia, anomia, aquilo que te falei, vai esquecendo o nome das pessoas, começa a falar um assunto e perde o fio da meada, perde o assunto no meio, esquece o que ele estava falando, começa a ficar repetitivo, perguntar a mesma coisa várias vezes, ou contar a mesma história várias vezes, e essa situação vai se agravando. Começa a ter também confusões, confundir pessoas, situações, uma confusão mental. Pode se sentir perseguida por alguém, alguma coisa assim? Em alguns casos mais graves, se instala, por exemplo, o delírio persecutório. A pessoa se sente perseguida, os filhos querem roubar, a empregada quer roubar, o marido ou a esposa tem algum caso, o delírio de ciúmes. Então começam a haver alterações neuropsiquiátricas que pode acompanhar o quadro. Isso tudo vai agravando. Nas fases moderadas a profundas, a pessoa não tem mais higiene, tem que dar comida, tem que dar banho, tem que... Totalmente dependente. Vira uma criança. É um processo involutivo. Tudo aquilo que você aprendeu desde criança até adulto, você vai perder. Só que num espaço de tempo mais rápido, mais curto, você vai voltar. Agora, o Alzheimer mata ou as consequências de todos esses sintomas que vão se agravando é que podem levar a pessoa à morte? A média de vida do Alzheimer é de 5 a 15 anos, uma média de 8 a 12. Normalmente as pessoas vão a óbito por problemas respiratórios, porque acaba ficando na cama, não anda, não fala, vai engolir com dificuldade, acaba indo ao alimento para o pulmão, e eles vêm a falecer de doenças respiratórias, pneumonias ou quadros infecciosos. Quando isso não acontece, a doença também pode levar a problemas cardiocirculatórios que podem levar ao óbito. Ou seja, compromete totalmente o cérebro, Por falar em cérebro, nós vamos mostrar agora, nós estamos aqui no consultório do Dr. Mário Jorge, ele está aqui com uma ressonância de uma pessoa que não tem Alzheimer e a outra que tem, doutor Mário? Eu queria que o senhor mostrasse para a gente, se possível, a diferença. Como é que o Alzheimer age no cérebro da pessoa? Solange, a ressonância é um exame muito bom para você investigar se uma pessoa tem Alzheimer ou não. É claro que nas fases iniciais da doença, a ressonância pode ser até normal, mas é um exame muito importante para você acompanhar a evolução dessa doença. Por exemplo, do lado esquerdo aqui, nós temos uma ressonância normal, onde a gente vê esse branquinho aqui em volta é o osso e aqui é o cérebro. Essa cavidade, esse escuro que nós estamos vendo aqui, com esse formato, parece uma borboleta. Uma borboletinha. Isso são os ventrículos cerebrais, são cavidades que existem dentro do cérebro normais. Do lado de cá nós temos um cérebro de uma pessoa com Alzheimer, com uma demência. Olha, você comparando o tamanho dos ventrículos aqui, com os tamanhos do ventrículo aqui, olha é muito mais alargado, Tá muito grande. Alargado, certo? Isso significa que o cérebro diminuiu de tamanho, por isso que o ventrículo ficou maior.
Outras situações que a gente observa também, ó, essa região aqui que as pessoas estão vendo aqui, essa linha mais escura, isso aqui chama fissura silviana. Olha que tamanho que ela fica numa paciente com Alzheimer, olha. Ela é responsável... Olha, bem alargado. O que está escuro é a ausência de cérebro. Como o cérebro diminuiu de tamanho, ficou escuro. O líquido que envolve o cérebro, ele é na ressonância, ele é escuro. Nessa sequência da ressonância, porque ele pode ficar claro. A ressonância é um exame muito completo, você pode fazer 4, 5, 6 sequências. Aqui nessa sequência, que a gente chama de T1, o líquor é escuro. Então onde está escuro você está vendo o líquido. Olha a diferença de tamanho, olha, dessa fissura aqui, ó, olha essa fissura para essa aqui, ó. Então o cérebro diminui de tamanho. Diminui. Essa paciente está com um grau já bem avançado de Alzheimer? Moderado. Moderado? De leve para moderado. Nossa. Ó. Olha aqui também, você vê os sulcos e os giros cerebrais, né? Esse branquinho é um giro cerebral, o escurinho é um sulco, que é um espaço entre os giros. Olha a largura como estão aqui, olha aqui, ó. Você vê muito, muito aumentado. Então o cérebro, ele sofre um processo de redução. Ele encolhe. Ele encolhe. Isso. Ele encolhe. Agora, tem como brecar esse desenvolvimento ou não? Nós não temos ainda recursos terapêuticos para brecar, inibir, né? A gente pode reduzir a velocidade com que esse processo ocorre, né? É quase que um brecar, né? Mas uma redução. E você consegue com isso, com a medicação que você tem hoje, melhorar a qualidade de vida. Você não consegue curar. Ok. Bom, por falar em medicação, daqui a pouquinho a gente volta com o Sem Limite para falar justamente de um medicamento que está sendo testado, talvez seja aí uma grande luz no fim do túnel para os pacientes com o mal de Alzheimer. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Fica aí que o Sem Limite volta já já.